O nosso assunto, como está lá, o líder e a depressão, o estresse e a ansiedade. Quando eu falei isso de manhã, quando eu recebi que eu precisava falar sobre isso, me deu uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade gerou um estresse em mim. Eu fiquei, meu coração palpitou, a minha boca ficou seca, e eu comecei a trabalhar num assunto e fui descobrindo isso. Mas graças a Deus também descobri que eu não entrei em depressão. Eu quero ler uma carta, uma reportagem. Essa reportagem não está aqui, eu vou ler para você. Isso aconteceu no final de 2013. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Segundo psicólogos, pensamentos são algo bastante comum. O Centro para Controle e Prevenção de Doenças Mentais dos Estados Unidos afirmam que 3,7% da população acima dos 18 anos pensou seriamente em suicídio no ano passado. Embora alguns suicídios sejam resultado de um impulso, a maioria dos suicídios é planejada. Ainda segundo dados do centro, metade das pessoas que fizeram um plano e levaram adiante, nos últimos 30 dias, 3 suicídios de pastores conhecidos chocou a igreja dos Estados Unidos. Em 10 de novembro, Ted Parker Jr., 42 anos, pastor da Igreja Batista Bíblica Monte Zion, na Geórgia, se matou com um tiro na cabeça. Sua esposa o encontrou caído na entrada da garagem de sua casa num domingo. Ele já havia pregado naquela manhã e teria de pregar novamente naquele dia. Nenhum bilhete ou explicação foi deixado. Na semana passada, o pastor Ed Montgomery, que estava de luto pela perda da esposa, atirou em si mesmo na frente de sua mãe e seu filho. Ele e sua falecida esposa, a profetisa Jack Montgomery, lideraram a Igreja Assembleia Internacional do Evangelho Pleno no estado de Illinois. Dia 10 de dezembro, suicidou-se Isaac Hunter, o ex-pastor da Igreja Summit, em Orlando, Flórida. Até o momento não foi divulgado como ele se matou. O caso chamou a atenção da mídia secular, porque o pai de Isaac, o pastor Joel Hunter, tem sido chamado de mentor espiritual do presidente Barack Obama, com quem tem se encontrado com frequência para orações na Casa Branca. Existem muitas estatísticas sobre como os pastores enfrentam problemas como depressão, esgotamento físico e mental. Nenhuma delas é animadora. Segundo o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão e 71% estão esgotados. Além disso, 72% dos pastores dizem que só estudam a Bíblia quando precisam preparar sermões. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque foi isso que eu falei de manhã. Esse número me chamou muita atenção, por isso que eu estou lendo. 72% dos pastores só estudam a Bíblia quando precisam preparar sermões. 80% acredita que o ministério pastoral afeta negativamente as suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. O Instituto Schaeffer também estima que 80% dos estudantes de seminário, incluindo os recém-formados, irão abandonar o ministério dentro de 5 anos. Não há dados consistentes sobre quantos cometem suicídio, mas está claro que os pastores não estão imunes a isso. Psicólogos apontam várias razões pelas quais as pessoas cometem suicídio, de depressão à psicose,
quase sempre em meio a situações estressantes da vida. A colunista da revista Carisma, Jennifer, que escreveu vários livros sobre batalha espiritual, comentou o caso dos 3 pastores. Ela conclama as igrejas a orarem mais por seus líderes e, ao mesmo tempo, que se mantenham alertas sobre sintomas de depressão nos pastores. Os membros deveriam estar cientes que o diabo tem preparado muitos ataques às igrejas nesse período em que os sinais da vinda de Jesus parecem estar se intensificando. Essa é a reportagem que eu quis ler para nós, como pastores, como líderes. Claro, isso é nos Estados Unidos, não é no Brasil. É verdade que a igreja americana, ela já está numa outra fase do que a igreja brasileira. Mas isso é algo que nós vamos ter que aprender a lidar ao longo desse tempo. Eu queria passar o quadro número 2. A depressão é um estado mental caracterizado pela persistência de sintomas, como apatia, tristeza, cansaço, ansiedade, pessimismo e autoestima. Pode ser que você já olhando, fale assim, opa, então eu estou com depressão. Eu sinto muita tristeza, eu estou cansado, eu estou apático, eu estou ansioso, eu estou pessimista, eu estou autoestima. Mas eu queria chamar a sua atenção que, por definição da palavra depressão, é um estado mental, caracterizado pela persistência. O que diferencia a depressão de outras coisas que nós vamos falar aqui é que, no caso de um diagnóstico de depressão, é quando já existe uma certa persistência nesses sintomas. Isso já vem acontecendo várias semanas, vários meses, e você não consegue sair fora desses sintomas que nós estamos citando aqui, as principais: apatia, tristeza, cansaço, ansiedade, pessimismo ou autoestima. A depressão é uma doença. Importante nós entendermos isso. Em alguns casos, é origem genética. Acredita-se que 18 a 20% da depressão é genético. É transferível pelo DNA, é transmitido pelo DNA. Mas 80% não é genético da depressão. Outro número que é importante nós também entendermos existe um estudo dizendo que provavelmente 20% da população mundial, em algum momento da sua vida, vai apresentar essa doença chamada depressão. 20% é um número muito alto. Uma pessoa em cada 5 vai apresentar essa doença diante dos nossos olhos. Muito bem. Segundo os especialistas, o que deve acontecer com o passar dos anos, os anos vão se passando. O que vai desfilando diante de nós na passagem dos anos? Estresse, desilusões, frustrações. E esses fenômenos provavelmente são os desencadeadores dessa doença. Como isso vai se passando ao longo do tempo, dificilmente alguém terá uma depressão antes dos 20 anos de idade. Então, os estudos estão mostrando que a maioria das pessoas que apresentam essa doença, ela começa a aparecer dos 20 anos para cima. Dificilmente vai aparecer dos 20 anos para baixo. Por quê? Porque ao longo da vida, com estas situações que o mundo moderno, até como foi falado pelo pastor Carlos Bezerra, o mundo moderno ele está pondo tanto estresse, tanta pressão sobre as nossas vidas, muitas desilusões e muitas frustrações. O que é uma frustração? Eu fiz questão de definir. Impossibilidade de satisfazer um desejo. A mídia, as escolas de propaganda e marketing,
elas estão sendo trabalhadas para despertar em nós, através da mídia, um desejo que você não tinha. Então a propaganda e marketing faz isso, despertar na humanidade um desejo que você não quer estar pensando que você vai ter aquele desejo. A partir do momento que ele despertou, você vai correr atrás. Você lembra do carro zero? Então é assim, como muitas pessoas não conseguem suprir esses desejos, vão entrando as frustrações. Muito bem. O que acontece com as desilusões? As pessoas têm sonhos. Os sonhos não vão se realizando. As desilusões vão entrando. As frustrações vão acontecendo. O estresse, a pressão do dia a dia sobre tantas áreas da nossa vida, isso, segundo os psicólogos, vai desgastando o sistema de controle emocional do cérebro. Lá dentro do seu cérebro, existem várias coisas acontecendo. O cérebro é mais ou menos como a psicologia. Não se conhece muito, por mais que se estude, nós estamos falando de coisas com poucos conhecimentos. O nosso cérebro é uma caixa, a gente compara isso como uma caixa preta do avião. É aquela área que está dentro do avião, mesmo que ele possa sofrer o maior dano, aquela caixa preta está fechada, hermeticamente, tão forte que ninguém consegue mexer, nenhum desastre consegue abrir aquela caixa preta. O nosso cérebro é algo muito desconhecido ainda para a ciência. Mas os estudiosos dizem que os anos se passam, as desilusões se apresentam, as frustrações se apresentam, o estresse se apresentam, nós vamos desgastando uma área que está dentro do nosso cérebro, chamada sistema de controle emocional. Dentro da nossa alma, existe uma área que é a área do intelecto. Existe outra área que é a área das emoções. Existe outra área que é a área dos sentimentos. Estas coisas todas estão dentro do nosso cérebro. Ok? Então existe um desgaste destas áreas, segundo os estudiosos. Muito bem, você poderia perguntar assim para mim, como é que trata isso? É o slide número 7. O slide número 7, eu coloquei, como que se trata hoje a depressão? Por 3 caminhos. Medicamentos antidepressivos. Terapia. Precisa conversar. E atividades que estimulam a vida. Como as pessoas na depressão, elas estão muito apáticas, muito tristes e muito sedentárias, mudança de ambiente, atividades podem fazer algumas mudanças muito positivas. Então, hoje, pela ciência, são só esses 3 elementos. Medicamento antidepressivo, terapia e atividades que estimulam a vida. Não existe a medicina, a psicologia, a ciência, a psiquiatria, não sabe, além disso, o que pode ser feito. Muito bem. O próximo slide que está montado são algumas considerações. Baseado em tudo isso, eu coloquei um quadro chamado Considerações. São várias as considerações, então, a partindo desse ponto, dessas informações que nós temos. Primeiro, considerações psiquiátricas. O que os psiquiatras pensam sobre isso? Uma das coisas que me chamou bastante atenção, olhando alguns depoimentos dos psiquiatras, eu vou citar o depoimento de um psiquiatra que eu vi. Ele falando, eu vi uma palestra dele e eu vi ele falando. As palavras eu fiz questão de pegar as mesmas. Depressão, normalmente, não tem um evento
externo ou fato tão suficiente para justificar um estado de tristeza, humor rebaixado, com várias semanas de duração. Esse é um depoimento de um psiquiatra muito entendido no assunto. Eu vou ler de novo. Depressão, normalmente, não tem um evento externo ou fato tão suficiente para justificar um estado de tristeza. A psicologia chama, e ele citou, humor rebaixado. Essa palavra, humor rebaixado, é um jargão dentro da psiquiatria. Com várias semanas de duração. Ou seja, o que esse psiquiatra está tentando passar para nós? Isso me chamou muita atenção de tudo que eu ouvi. Ele está querendo dizer que dentro da psiquiatria, eles não sabem a origem da depressão. Eles estão dizendo que ele está dizendo que não é um evento externo ou um fato que possa ter acontecido com a pessoa tão forte a ponto de justificar esses sintomas por um grande período de tempo. Então, diagnóstico não tem. Não existe um diagnóstico. O diagnóstico existe. O que não existe é a causa da depressão. Eles não sabem exatamente a causa da depressão, da doença chamada depressão. Estudos. Eu vou pedir para pôr um quadro. É o quadro de número 3. O que tem aqui? Uma pessoa, o cérebro dele está ali, e todo o seu sistema nervoso ligado ao cérebro. Ok? Então é uma anatomia para que a gente possa entender um pouquinho o mecanismo desse negócio. Estudos mostram que alterações químicas no cérebro deprimido, principalmente nos neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? Substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Olha a capacidade que o nosso cérebro tem. Existem células ali dentro que são neurotransmissoras. Elas geram determinadas substâncias que vão mandar os impulsos através de todo aquele sistema do corpo para que o corpo se movimente, tenha energia, tenha vontade de trabalhar, tenha alegria, tristeza e todas as coisas. Muito bem. Essas substâncias que transmitem esses impulsos são 3. A mais conhecida é a serotonina. Quando as pessoas estão tomando antidepressivos, elas estão tentando repor essa substância, porque o cérebro deprimido vai parar de fabricar ou vai diminuir num grande potencial a produção dessas substâncias neurotransmissoras. A outra substância é a noradrenalina e a outra a dopamina. Eu não conheço nada dessas coisas, eu estou estudando e foi exatamente isso que os psiquiatras estão falando. Essas 3 substâncias que são os neurotransmissores. Do cérebro, elas transmitem para o corpo essa ordem. Psiquiatras nos informam que no meio do cérebro existe um conjunto de células cerebrais que são responsáveis pelas nossas emoções. Olha só que interessante. Conforme eu ia estudando, eu ia ficando fascinado por esse negócio. Porque, conhecendo a Bíblia pelo lado, como que a Bíblia faz toda a anatomia do homem, que nós falamos na parte da manhã, espírito, alma e corpo, e agora vendo estas coisas e os versículos bíblicos, nós podemos fazer muitas ligações. E é isso que eu queria despertar aqui em você, nesse seminário. Eu raciocino e medito sobre o seguinte: se os psiquiatras já estão informando
que no meio do cérebro, e lá está a foto, existem um conjunto de células cerebrais, que são responsáveis pelas emoções, com certeza nós vamos ter células cerebrais que são responsáveis pelos pensamentos, e nós temos células cerebrais que serão responsáveis pelos sentimentos, como está nas emoções, e pelas volições, que são as nossas vontades. É o cérebro que é o centro de todas as coisas. Então estão lá. Estas células fazem um circuito que se liga com o sistema hormonal. Então aquelas células do cérebro vão fazer um circuito e vão se ligar com o sistema hormonal. E quando a pessoa entra em depressão, todo esse mecanismo funciona mais lento e faz com que a pessoa se sinta mais triste e enfraquecida. Se você tem a sua esposa e você já passou, nós homens temos um negócio chamado andropausa. A mulher tem um negócio chamado menopausa. E se você está vivendo esse momento, você sabe que é um momento delicado. É quando a mulher também fica grávida, o corpo todo muda o seu funcionamento, se preparando para receber o bebê e a chegada dele. As nossas esposas mudam todo o mecanismo dela. Por isso que muitos homens não conseguem entender, e quando eles também não fazem muita força para entender, é muito difícil o relacionamento. Situações pré-menstruais, isso tudo é hormonal. A menopausa, a andropausa, nós mudamos, nosso corpo funciona muito baseado em química. Quando os médicos vão para a faculdade, até estou falando coisas aqui que acho que se o doutor Carlos Birra estiver aqui, ele é que é o médico, mas ele pode confirmar, se vocês estão ligados na medicina. Eles estudam muita química. Nosso corpo tem muitas reações e funcionamentos químicos. Ok? Muito bem. Outras considerações, essas são dos psiquiatras. Pesquisas recentes mostram, e uma área da ciência, a ciência pertence a Deus. É Deus que nos dá sabedoria para conhecer todas as coisas. Existe uma área que vale a pena nós, pastores e líderes, pesquisarmos um pouco, chamada neurociência. A neurociência está fazendo grandes descobertas. E uma delas eu queria registrar aqui. Uma neurocientista está afirmando da importância da fé para se ter uma mente sã e uma mente restaurada. Você deve ter visto o Fantástico, o ano passado já fez uma apresentação sobre o cérebro, esse ano já fez uma segunda apresentação, e os neurocientistas estão começando a pesquisar a importância da fé no nosso cérebro. E essa neurocientista está dizendo o seguinte: a fé é muito importante para se ter uma mente sã, uma mente restaurada. Olha só, são pessoas, nós não estamos falando de pastores, nós estamos falando de pesquisadores. A mente, olhando pelo lado bíblico, como a Bíblia fala, está ligado com o sistema de raciocínio. Então, da mesma forma que existe um centro de controle cerebral para as emoções, também existe um centro de controle para o raciocínio. A Bíblia chama emoções de coração, muitas vezes. Você já percebeu que definir a palavra coração na Bíblia é uma das maiores dificuldades? Quando alguém pergunta assim, posso fazer uma pergunta? Eu falo assim, todas, menos uma. Aí a pessoa faz a pergunta, a gente responde. Olha, agora eu fiquei com uma curiosidade. Qual que é a pergunta que o senhor não queria que eu perguntasse? A gente faz isso brincando mesmo, para provocar, né? Aí eu falo assim, eu imaginei que você me perguntar o que significa coração na Bíblia. Você já leu quantos livros tentando te ajudar a entender o que significa a palavra coração? Nós temos uma editora, mas também não temos quase nada publicado sobre esse assunto. Não se estuda muito, não se pesquisa muito. Coração pode ser várias coisas na Bíblia.
pode ser o órgão coronário, pode ser nossa alma, pode ser nosso espírito, pode ser o centro das emoções. Tudo depende de como está no original. Aí a gente vai precisar recorrer ao grego e ao hebraico para nos ajudar a orientar. Muito bem. Existe um grupo de pesquisadores que estão afirmando e gerando algo que está sendo muito discutido nesse momento, é a chamada neurogênese. Se você quiser entrar na internet, você pode pesquisar. Neurogênese é o nascimento dos neurônios, que são as células do cérebro. Muito bem, o que se acreditava até pouco tempo atrás? Que quando você usa droga, quando você usa álcool e quando você fuma e outras coisas nesse nível, você está queimando os seus neurônios. Muitas vezes a gente consegue explicar, então agora que eu entendo, porque tem pessoas que não têm mais neurônio nenhum. Usou tanta droga que queimou todos os neurônios. A ideia que a ciência passa para nós é que os neurônios queimados dificilmente serão recompostos. Mas a neurogênese está fazendo uma afirmação que me deixou também bastante, mexeu muito comigo por dentro. Olha a afirmação. O cérebro adulto é capaz de gerar novos neurônios todas as manhãs. Isso é o que a neurogênese está afirmando. O cérebro adulto, ele é capaz de gerar novos neurônios todas as manhãs. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, por favor. Capítulo 3. Versículos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3. Versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essas pessoas que são mais extrovertidas, que gritam aleluia, glória a Deus, provavelmente deve ter tido a mesma sensação que eu tive quando eu li isso pela primeira vez também. Uau! Sabe o que é misericórdia? Nós falamos na parte da manhã, as nossas misérias tratadas pela graça de Deus. Graça é poder de Deus. Ou seja, Deus trata as nossas misérias a cada manhã. Tudo que a ciência descobre, a Bíblia já falou há tantos anos. Como a Bíblia é rica, não é? Tiago, capítulo 1, versículo 21, foi o que nós lemos de manhã, que o irmão me ajudou. E eu sabia que estava em algum lugar e estava aqui, mas aqui estava lá em cima. Você lembra do Tiago 1, 21? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Uau! Agora vai juntando essas coisas. Começa a juntar as peças. A Bíblia diz para nós jogarmos fora os neurônios velhos. Está tudo podre. Joga fora seus pensamentos. Joga fora seus desejos. Joga fora seus pensamentos impuros. Joga fora suas emoções machucadas. Joga fora. Despoja toda essa porcaria da tua vida. E
acolha com mansidão. E eu falei de manhã que a palavra acolher aqui com mansidão é receba na sua casa. É como uma pessoa que chega na sua casa, você abre a porta, por favor, entre. E você vai levá-la para o melhor lugar da tua casa. Acolhei com mansidão, a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Mas espera um pouquinho. Paulo está ensinando Tiago isso para ímpio ou para crente? Ele está falando que é para os crentes. Mas crente precisa salvar a sua alma? Claro. A nossa alma está toda desorganizada. O pecado gerou uma grande desorganização. E você lembra que nós falamos de manhã também? Adão, onde você está? Eu ouvi a tua voz, Senhor, e tive medo. Percebi que estava nu e tive medo. E entrou para dentro da raça humana, está implantado lá dentro do nosso cérebro decaído, o medo. As pessoas têm medo de tudo. Os psicólogos, os psiquiatras não vão descobrir os fatores, não são fatores externos, não são fatos, por mais fortes que eles sejam, que vai fazer com que a gente entre num processo depressivo por muito tempo. Não é isso, os psiquiatras estão sendo corretos na avaliação que eles estão fazendo. Eles não sabem o que é. A Bíblia diz o que é. A Bíblia diz que o homem sem Deus está nu. E nu, ele tem medo de tudo. O seu cérebro está com medo. Se não for feito algo no cérebro pela palavra de Deus, você não vai matar a origem. Vai ficar tomando remédio, vai ficar fazendo um monte de coisa, é tudo paliativo, é que nem remédio para dor de cabeça. Você toma, mas você não sabe por que você está com a dor de cabeça. O dia que você for tentar vasculhar, aí o seu médico chega um dia e fala assim, melhor a gente investigar mais forte isso aqui. No dia que vai investigar, descobre que você está morrendo. E que você tem 3 meses de vida, 6 meses de vida. Então é importante a gente entender. Ninguém está dizendo aqui que a gente não deve consultar os médicos, os psicólogos, os psiquiatras. Entenda bem isso. Eles vão nos ajudar porque as misericórdias de Deus. Mas as misericórdias de Deus são muito maiores do que essa. É como a nossa fé muitas não consegue alcançar a posse da palavra de Deus, então Deus ainda levanta por misericórdia dos médicos, para dar mais um tempo para nós até que a gente possa chegar nesse ponto. Romanos 1:2, você pode abrir, por favor? Perdão, Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu amo isso aqui. Naquela Bíblia de manhã, na linguagem dos dias de hoje, que eu estou montando, ainda não lancei. Sabe como é que eu leria o Romanos 12, 1 e 2? Eu começaria lendo assim. Lê você primeiro para você. Romanos 12, 1 e 2. Agora eu vou falar aqui. É como se Paulo tivesse falando assim, escuta aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou mais pedir, não, eu vou implorar. É assim que eu vejo o Romanos começando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Tem gente que diz, Deus não olha para isso. Olha sim. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Parece uma loucura eu falar para vocês assim. Agora eu gostaria que todos se levantassem, viessem aqui e suba para baixo.
Aí você fala, o quê? Eu queria que você subisse para baixo. Sabe que emoção interessante? Ah, isso eu não vou fazer, eu não sou doido. Então faz uma outra coisa, desça para cima. Assim, você está doido. Paulo também está. Ele está pedindo que você ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Pega seu corpo e ande como morto vivo. Você já brincou quando a gente era criança? Morto! Não pode mexer. Vivo! Aí você sai andando. Morto! Do jeito que foi, você tem que parar. Rogo-vos pelas misericórdias que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo. Pega teu corpo e ande diante de Deus como morto vivo. Você falou isso no seu batismo. Morto para o mundo e vivo para Deus. Andar no Espírito, e a mochila tem que estar lá. Cadê minha mochila? E a mochila tem que estar aqui atrás. É isso que ele está rogando. Paulo está desesperado. Gente, vão entender isso aí. Isso aqui faz a diferença. Por isso que ele está rogando. E aí ele diz assim: isso só pode acontecer por causa das misericórdias do Senhor. Que é o vosso culto racional. Quer prestar um culto a Deus de verdade? Alguns estão culto espiritual, outras Bíblias estão culto racional. O grande culto que Deus quer da gente é que a gente ofereça que a gente ande diante de Deus e do mundo como morto vivo. Deuteronômio 30:19, por favor. Deus fez uma proposta para a nação de Israel no Velho Testamento. Essa proposta é feita para nós hoje através de Jesus. A humanidade sempre teve diante dela, fez para Adão, fez para a nação de Israel e está fazendo para a igreja. Os céus e a terra, Deuteronômio, não é doutoronômio, por favor, é Deuteronômio. Deuteronômio, um aluno falou assim um dia para nós lá na escola: o senhor sabia? Descobri que tem um médico no Velho Testamento que escreveu um... É mesmo? Então quem é? O doutoronômio. Que doutoronômio? Não, é Deuteronômio. O capítulo é 30, o versículo é o 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. 2 pontos. Olha como Deus é misericordioso. Mas deixa eu te dizer qual que é o melhor dos 2 caminhos. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Você lembra que o Espírito Santo mora no nosso espírito para que a gente possa viver aquela vida que Deus tinha projetado para nós se o homem tivesse comido da árvore da vida. As portas foram reabertas, nossos pecados foram perdoados, o Espírito Santo veio morar. Agora nós temos condição, se nós andarmos no Espírito, de nós reproduzirmos a proposta de Deus. As nossas escolhas passaram a ser coisas fundamentais. Essa que é a recomendação pastoral para a depressão, para o estresse e para a ansiedade. As suas escolhas vão fazer diferença. Você pode escolher a vida e a morte. Eis que eu estou à porta e bato. Está falando para a igreja. O que você decidir, pode influenciar a vida e a morte. Abra, por favor, 2 Timóteo 1,7.
Olha que versículo que você tem na sua mão agora. 2 Timóteo 1,7. Eu vou falar numa versão, mas tem outras versões. Mas essa versão é boa, olha. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Uau! Mas de poder, de amor e de moderação. E moderação aqui, a palavra no original é um espírito de salvar as nossas almas, de trazer equilíbrio para a nossa alma. Deus não deu espírito de poder, o espírito de medo, o espírito de medo, nós cantamos aqui agora, o espírito de medo entrou no Éden, mas com a chegada do Espírito Santo, o medo tem que sair, o medo tem que ir embora, não pode mais ocupar áreas da nossa vida. E como é que eu faço para fazer com que o medo saia? Despojando e acolhendo a palavra em vós implantada. Essa é a recomendação pastoral, tomar posse da palavra. Então vamos juntar as recomendações médicas e vamos juntar as recomendações pastorais. Você toma um remédio antidepressivo, você faz terapia, você muda seu estilo de vida, e nós estamos propondo que você também estabeleça um estilo de vida novo. Passe a andar no Espírito. E não só viver, porque andar no Espírito é estilo de vida. É uma decisão. Agora, o meu filho precisou emagrecer 25 quilos. Ele fez uma mudança total na sua vida. Sua forma de comer, sua forma de fazer exercícios. Ele teve um problema no joelho, o médico falou, eu não opero você se você não emagrecer 25 quilos. Agora ele emagreceu para fazer a cirurgia, eu falei, agora depois você pode engordar, nós podemos comer uma pizza. Eu falei assim, não pai, agora isso passou a ser meu estilo de vida. Nunca mais eu volto para trás. É estilo de vida. Andar no Espírito é estilo de vida. O estresse. Vamos falar um pouquinho do estresse? A definição de estresse, tá? Eu mandei para você também, depois você pode pegar. É um conjunto de reações do organismo e agressões de origens diversas, capaz de causar-nos desequilíbrios internos. O estresse já é uma coisa mais aliviada. Todo mundo tem estresse. É uma reação do nosso organismo em relação às agressões que nós sofremos. E quanto mais o mundo moderno vai evoluindo, mais estresse nós vamos tendo. Porque a gente não tem mais tempo para nada. Eu me assustei quando eu vinha para a igreja hoje aqui. Uma menina passou na minha frente, andando de bicicleta, olhando no celular e digitando. Foi uau, eu imagino a quantidade de estresse que essa pessoa tem. Que loucura. Então o estresse faz parte da nossa vida. Mas se nós deixarmos que o mundo nos agrida e roubar o nosso tempo, não tem mais tempo para nada. Tudo tem que ser muito corrido. E isso gera um desconforto dentro de nós. Nós estamos sempre agoniados, nós sempre estamos apavorados. E nós precisamos correr, porque nós temos que fazer. E cada vez nós estamos fazendo mais coisas que não devia fazer. E essa é uma estratégia do mal. Encher você de atividade. Para que você não tenha tempo para Deus, para sua família e para o seu ministério. Então ele vai te encher de coisas. Sua agenda está lotadinha de coisas. Muito bem.
Quais são os sintomas do estresse? Dor no abdômen, dores musculares, coração acelerado, fezes soltas. Tem gente que vai ficando estressada, não sai do banheiro mais. Urinar constantemente, boca seca, dificuldade de se concentrar, sensação de cansaço, problemas sexuais e problema para dormir. Agora, se você estiver passando por algum, pode ser estresse. Porque estresse não é doença. O estresse desencadeia a depressão. Então, cuidado. Quais são as causas? Aqui tem causa, não é uma coisa que não tem causa. Aqui tem. Começar um emprego novo, começar uma escola nova, mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de célula. Ai, largar minha célula e ir para outra, não! Já estressou tudo que tinha que estressar. Casar. Você pensa que casar é fácil? Para melancólicos, isso é muito complicado. Ter um filho, tem gente, ter filho é fácil, porque você não é melancólico. Porque um melancólico, um fleumático que tem um filho é um problemão. Crises de parto é muito constante. Tomar determinados medicamentos. Tem gente que toma medicamento, se automedica e nunca leu a bula. E está estressado, que está irritadíssimo. Agora estou tomando um negocinho para emagrecer que é joia. O marido fala, joia mesmo, nem eu posso ir mais para minha casa. Que a mulher está uma pilha. Está estressado. Problema financeiro. Você viu o depoimento aqui de manhã? O cara está devendo todo mundo, comprou um carro zero. Nós estamos cheios de problemas. Como é que alivia o estresse? Pela medicina. Comece o dia com uma dieta balanceada, saudável, durma o suficiente, mínimo de 6 horas, e faça exercício físico. E faça um bom planejamento da sua vida. Recomendações pastorais. Volte para as suas prioridades. Volte para o primeiro amor. Não ande como o mundo anda. Você viu aqui? Reputação e honra. Você está preocupado com a tua reputação ou você está preocupado com a tua honra? Você quer impressionar as pessoas? Ou você quer fazer a vontade de Deus? Tem preço. Na vida tudo tem um preço. Até a salvação teve preço. E Jesus pagou por você e por mim. E por último, ansiedade. Ansiedade é um problema psicológico, olha só a definição, que se traduz por um sentimento de insegurança ou medo, sem fundamento real. Eu quero que você guarde isso. É uma ansiedade, é um problema psicológico que vai fazer com que você fique inseguro o tempo inteiro. Você tem medo. Mas esse medo que você tem é de algo que ainda não aconteceu. Não tem fundamento real. Mas o seu organismo se preparou para isso. Você recebeu uma informação. Ela mexeu com as suas emoções e você começou agora a pensar e raciocinar. Uau, isso não vai dar certo, eu vou morrer, vai acontecer isso. Não aconteceu nada. Mas você está tão angustiado, você está tão... aquilo te gera uma ansiedade tão grande dentro de você, mudou todo o seu comportamento. E você não dorme, e você tem boca seca. Alguns dizem que ansiedade e estresse é a mesma coisa. Eu acho que não é, pelo seguinte, eu acho que eles andam juntos. Essa é a impressão que eu tenho. Porque a ansiedade é algo que você crê que vai acontecer, você está raciocinando que pode acontecer, e ela te causa um desconforto dentro de você. Mas na verdade ela não aconteceu ainda. Isso é que é interessante de você. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Isso eu preciso abrir também.
Como é que resolve o problema da ansiedade? Recomendação pastoral. Enquanto você está abrindo, uma vez foi uma senhora lá na sala pastoral, contou o caso dela todinho, eu ouvi tudo com direitinho. Aí ela virou para mim e falou assim: o senhor entendeu tudo? Sim, entendi. O que o senhor recomenda? Um minutinho só. Fui lá, peguei um pedacinho de papel, coloquei alguns versículos para ela. Aí eu dei para ela. Aí quando ela olhou embaixo, o que está escrito aqui? Falei: tomar de 6 em 6 horas. O de cima, de 12 em 12, o de baixo. Ela ficou brava. O senhor está brincando comigo? O senhor não levou a sério o que eu contei? Não, eu levei a sério. A senhora quer resolver como? A senhora quer que eu mande um antidepressivo? Não posso, porque eu não sou médico, nem psiquiatra, nem psicólogo. O que eu posso recomendar para a senhora é a minha recomendação pastoral. Aplique esses versículos na sua vida. Não é ler, é aplicar. De 6 em 6 horas. Você vai ver o que vai acontecer. A mulher não voltou mais. Esses versículos aqui, sabe o que eu vou ler? Minha hora acabou. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Essa é a terapia. O resultado dessa terapia. E a paz de Deus, não é a dos homens. Jesus falou: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então não é a paz do mundo. O remédio pode trazer paz. A terapia te traz paz. Mas elas são momentâneas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, e esse guardará é a mesma que está lá no livro de Jó, que Deus punha ele guardava a vida de Jó como uma cerca, que ninguém pode passar. Guardará os vossos corações e as vossas mentes. Coração aqui é a área de emoções do cérebro. Mente é a área de raciocínio. Você recebeu uma notícia, por isso que a Bíblia fala em Salmos, o homem que teme a Deus, que tem respeito por Deus, que anda com Deus, não teme as más notícias. A má notícia entra, te causa uma explosão nas suas emoções, o cérebro começa a dizer: não vai dar certo, isso aqui vai acabar, nós vamos morrer, nós vamos perder tudo, e começa aquele processo todo. Aí então, quando você está assim, a recomendação: vá lá e coloque diante de Deus tudo isso, através da oração, da súplica e das ações de graça. Porque para você ir lá orar e colocar diante de Deus, você vai ter que conhecer os versículos que você deveria ter se apropriado e não se apropriou. E Deus é a terapia de Deus para nós. Amém?